Glória a Deus, aleluia. Estava ouvindo a irmã Helena falar a respeito do perdão, que é uma das coisas mais difíceis do cristão fazer. Até os discípulos, eles falavam que como era difícil servir a Deus, quando ele falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Glória a Jesus. E através, às vezes, da gente ter dificuldade de perdoar o nosso próximo, Satanás ele usa muito isso, as pessoas para confrontar, para fazer algo contra as nossas vidas, para que a gente, glória a Jesus, venha perder a salvação pela incapacidade de perdoar. Glória a Jesus, glória a Deus. Não liberar o perdão, irmãos, nós, como diz, é tomar um veneno que a gente acha que vai fazer mal para o próximo, mas faz mal para a gente mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado. Irmãos, a palavra de Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre Salomão. Salomão, irmãos, ele foi um grande rei. A palavra de Deus fala que Salomão, glória a Jesus, quando ele sacrificou ali, quando ele terminou o templo, a glória de Deus desceu ali naquela casa como nunca havia descido. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas às vezes, irmãos, na nossa caminhada para o Evangelho, glória a Jesus, a gente tem feito muitas coisas boas. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas se a gente, glória a Jesus, a gente deixa de vigiar, a gente deixa de começar a fazer aquilo que não é da vontade de Deus, se a gente passa a deixar de olhar para dentro da Bíblia, aquilo que pode, aquilo que não pode, a gente passa a andar conforme Deus não quer. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia fala que a ordenança de Deus era que aquele povo de, glória a Jesus, glória a Deus, de Jerusalém, glória a Deus, eles não voltassem no Egito, que eles não buscassem, glória a Jesus, glória a Deus, os cavalos do Egito, glória a Jesus, glória a Deus, que eles não fizessem, glória a Jesus, que eles não, glória a Jesus, não casassem ali no Egito, que eles não buscassem casamento fora, glória a Jesus, glória a Deus, da nação de Israel. Mas Salomão, irmãos, apesar de, glória a Deus, aleluia, ter sido um homem mais sábio da terra, devido a quando ele iniciou o reino dele da humilhação, que em vez de ele pedir a Deus riqueza, ele pediu sabedoria. E eles não ouviram alguns conselhos da Bíblia. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus fala, irmãos, que das coisas que ele tinha feito diante de Deus, e aquelas mulheres, glória a Jesus, que ele já havia se casado com elas, elas fizeram com que Salomão adorasse a outros deuses. E aquilo, glória a Jesus, glória a Deus, foi abominação aos olhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus, através desse ato de Salomão, que ele ia, glória a Jesus, glória a Deus, ele ia dividir aquela nação de Israel. E a palavra de Deus fala que através do erro de Salomão, da maneira que ele agiu diante da presença de Deus, a palavra de Deus falou que 2 das tribos ficaram ali com Judá, e outras 10 ela ia ficar, glória a Jesus, com outra pessoa, ia comandar, outra pessoa ia reinar. Glória a Jesus, glória a Deus. E quando, glória a Jesus, o seu filho Jeroboão começa a reinar, glória a Jesus, glória a Deus, a palavra de Deus fala que os impostos ali, impostos sobre aquele povo, era muito grande, o povo já não, glória a Jesus, não estava aguentando mais. Glória a Jesus, e aquele povo, ele se reuniu, o povo de Israel falou com Jeroboão, que era para tirar aquele jugo, tirar aqueles impostos. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Jeroboão, ele pediu conselho glória a Jesus, aos anciões. E os anciões aconselharam ele para que ele, glória a Jesus, glória a Deus, para que ele tirasse aquele jugo daquele povo, para que ele diminuísse aquele jugo. Mas Salomão também havia perguntado para as pessoas mais novas o que ele deveria fazer. E aquelas pessoas mais novas aconselharam a Roboão para que ele, em vez de, glória a Jesus, glória a Deus, diminuir o imposto e continuar como rei daquele povo, a palavra de Deus fala que o conselho daquele povo era para que ele pesasse mais a mão sobre aquele povo, para que ele falasse que aquele povo, que o dedo da ponta mais fina da mão dele era maior do que o braço do pai dele. E isso acontece muito conosco, irmãos, porque às vezes, glória a Jesus, glória a Deus, nós queremos deixar, glória a Deus, os conselhos, dos antigos conselhos da Bíblia, para ouvir os conselhos das pessoas mais novas. Sabe, glória a Jesus, glória a Deus, a gente, glória a Jesus, servir a Deus de uma maneira, hoje em dia nós não queremos servir mais,
Porque às vezes a modernidade está chegando aí, a gente acha que Deus muda, mas Deus não muda, irmãos. O que era pecado ontem é pecado hoje. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E como Deus tinha ordenado, glória a Jesus, Jeroboão, ele assume ali as 10 tribos. Glória a Jesus, glória a Deus de Israel. Glória a Jesus. E Deus, glória a Jesus, ele não deixa nem que Roboão, ele vai combater naquele povo, que ele falou que era a vontade dele, devido aos pecados de Salomão. Glória a Deus, aleluias. E a palavra diz, irmãos, que o povo de Israel, eles se juntam, as 10 tribos, eles colocam ali Roboão como o rei deles. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que Roboão, que quando a gente, às vezes, Deus coloca a gente numa posição, às vezes, glória a Jesus, glória a Deus, a gente, em vez de se apegar com a presença de Deus, se apegar com aquilo que Deus nos deu, nós passamos a achar, glória a Jesus, que quem faz a obra é nós, que tem que ser feita do nosso jeito. Glória a Deus, aleluias. E Roboão, irmãos, a palavra de Deus fala que para que o povo de Jerusalém, de Israel, eles não descessem a Jerusalém para sacrificar, glória a Jesus, Roboão, ele coloca um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel. Glória a Jesus, glória a Deus, falando que, lembrando ali dos tempos de Arão. E aquilo ali já começa a fazer algo que não é contrário à vontade de Deus. E aí que entra, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus fala que quando Jeroboão, ele foi sacrificar ali em Betel, glória a Jesus, que significa casa de Deus. Glória a Jesus. É como, irmãos, se ele tivesse colocado ali um bezerro de ouro dentro da casa de Deus, algo que era abominável dentro da casa de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Será, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, que às vezes nós não temos colocado dentro da casa de Deus algo que não é da vontade de Deus? Será que aqui, glória a Jesus, glória a Deus, eu não tenho feito a minha vontade e tenho deixado de fazer aquilo que Deus manda? Aleluia, glória a Deus. E foi isso, irmãos, que Jeroboão fez. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus levantou um profeta de Judá. A Bíblia ela não faz questão de falar o nome do profeta. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas das vezes, irmão, nós queremos fazer a obra de Deus, queremos ter nome, queremos, glória a Jesus, aparecer até mais do que Jesus. O evangelho está assim. Glória a Jesus, glória a Deus. Hoje em dia, o carneiro, o pessoal pobre aí fora, é um absurdo para pegar a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Jeroboão, irmãos, glória a Deus, ele, como além de ser rei, quando as coisas, irmãos, começam erradas, elas só tendem a continuar erradas, não dá certo. Porque Jeroboão, ele achava que além de ser rei, não precisava mais de ser sacerdote. Ele mesmo ia lá e ia sacrificar lá, ia fazer um sacrifício para Deus. Porque quando as coisas estão erradas, a pessoa só vai caminhando, só vai tendendo a cair. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas glória a Jesus, mas Deus levantou um homem, irmãos. Glória a Jesus. Um profeta para ir falar até ele. Glória a Jesus. A palavra de Deus, irmãos, fala que Jeroboão, em vez de levantar sacerdotes, pessoas corretas, pessoas que andavam conforme Deus queria, ele, glória a Jesus, ele levantou pessoas vis, que quer dizer pessoas baixas, pessoas, glória a Jesus, que não são dignas de fazer a vontade de Deus, pessoas que não eram levitas, pessoas que não eram da geração de Arão. Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o profeta, irmãos, assim que Jeroboão ali, ele está fazendo aquele sacrifício. Jeroboão, ele quis copiar Saul. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque Saul, glória a Jesus, quando, aleluia, Samuel demorou a chegar ali, glória a ele, se quis sacrificar. Glória a Jesus ali, ele quis, porque não queria perder ali a autoridade dos soldados. Os soldados achavam que estava demorando muito e estavam indo embora. Quantas vezes, irmão, nós estamos apegados à quantidade e abrindo mão da presença? Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia, e glória a Jesus, por causa disso, irmãos,
Deus, glória a Jesus, reprovou Saul. Glória a Jesus, glória a Deus. E Jeroboão estava fazendo o mesmo. Glória a Deus, aleluias. E a palavra de Deus fala que aquele, glória a Jesus, a glória a Deus, aquele profeta, ele chegou ali. É como se, glória a Jesus, glória a Deus, se fosse uma pessoa hoje, glória, de frente ao presidente da república. Ele foi ali, ele não foi convidado para estar ali, mas Deus mandou, ele foi. Glória a Deus, aleluia. E quando o profeta chegou ali, ele falou: altar, altar, altar. Porque, glória a Jesus, glória a Deus, quem tem autoridade para Jeroboão fazer aquilo? Glória a Jesus, glória a Deus. Ele falou que Deus ia levantar um rei, que era o rei Josias. Glória a Jesus, que ele ia, glória a Jesus, que ele ia acabar com aqueles altares, que ele ia sacrificar aqueles sacerdotes montando ali naquele altar. É a profecia que aquele profeta entregou. E quando, glória a Jesus, e ele falou também que aquele altar ia se perder no meio. E aquela profecia aconteceu aqui naquele momento. Glória a Jesus, glória a Deus. E quando Jeroboão levantou a mão para que, glória a Jesus, ele pudesse prender ou fazer algo com aquele profeta, a palavra de Deus fala que o braço dele endureceu, no qual ele não conseguia se movimentar o braço. Glória a Jesus, no qual, glória a Jesus, o braço dele só voltou ao normal no momento que o profeta orou para que voltasse. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra, o rei, assim que o braço dele volta ao normal, ele pôde ver que naquele profeta havia uma autoridade de Deus na vida dele. E ele pergunta àquele profeta se ele não, glória a Jesus, você que era para ele ir para a casa dele, que ele poderia presentear ele. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas Deus já havia visitado, já havia falado com aquele profeta que não era para ele aceitar comida, não era para aceitar água, não era para aceitar nada. Era para ir lá e voltar. Glória a Jesus, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, quantas pessoas que, glória a Jesus, pregaram o verdadeiro evangelho, glória a Jesus, por causa, glória a Jesus, de alguma autoridade, ou por causa de algum presente, de alguma coisa, ele mudou o discurso. Ele, glória a Jesus, glória a Deus, a prioridade dele já não é mais fazer aquilo que Deus manda, mas é fazer aquilo que o homem agrada. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já não tem glória a Jesus, interesse de agradar a Deus, mas quer agradar o homem. Ou às vezes quer fazer a obra, glória a Jesus, em parte agradando a Deus, em parte agradando o homem. Deus não aceita isso não, irmãos. Satanás aceita você ficar na igreja adorando a Deus, depois sair lá fora e adorar ele também. Mas Deus não. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra fala que aquele profeta, irmãos, ele pega o cavalo dele e sai por outro caminho. Glória a Jesus. E a palavra fala que havia ali 2 filhos de um profeta velho. E eles foram correndo até aquele profeta velho e contaram aquilo que tinha acontecido. Então, e eles, glória a Jesus, glória a Deus, eu acredito que eles pensaram: nem meu pai nunca fez isso, que autoridade que esse profeta tem. Glória a Deus, aleluias. E conta aquilo para aquele profeta. Glória a Jesus, e ele fala para os filhos deles o mais rápido possível: prepara aí, glória a Jesus, um cavalo, que eu vou até esse profeta. Glória a Deus. E a palavra fala, irmãos, que aquele profeta velho, ele monta naquele cavalo e sai correndo atrás daquele profeta novo. A Bíblia não quis dizer nem o nome do profeta velho, nem o nome do profeta novo. Glória a Jesus. Mas eu acredito, irmãos, que esse profeta velho era, talvez, glória a Jesus, era até um crente, mas a glória a Jesus talvez era um crente que já não queria mais fazer a vontade de Deus. Talvez era um crente, irmãos, que, glória a Jesus, como nos dias de hoje, que não faz questão de dar um culto de Santa Ceia. Glória a Jesus. Talvez é um crente, irmãos, glória a Deus, que só quer as bênçãos de Deus, que só quer aquilo que Deus dá, mas não quer servir a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra fala que foi correndo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra fala, irmãos, que ele conseguiu apanhar aquele outro profeta novo, porque ele estava ali sentado debaixo de um arbusto. Ele estava ansioso, irmãos. Quantas das vezes, irmãos, aqui nessa terra nós ficamos ociosos? Glória a Jesus. Quantas das vezes, irmãos, glória a Jesus, nós achamos que nós já oramos muito, que nós já não precisamos orar mais.
Quantas das vezes eu acho que eu já fiz muito a vontade de Deus, que agora eu posso dar uma freada, eu posso parar um pouco para descansar. Era aquilo que aquele profeta estava fazendo. Glória a Deus. A mesma maneira, Davi, que era um guerreiro de Deus, era um homem de guerra. Um dia que ele falou: vou descansar, oh glória a Jesus, glória a Deus, ficar aqui no palácio enquanto o povo guerreia. Tem muita gente, glória a Jesus, glória a Deus, que fala: hoje eu vou ficar em casa, a igreja está lá. Aleluias, glória a Deus. E Satanás, irmãos, independente do que você acha, Satanás nunca desiste, glória a Jesus, de armar um arco para nossas vidas. Ele nunca desiste de tirar nós da presença de Deus. Às vezes eu acho, glória a Jesus, que está tudo bem, que eu sou forte. Não posso parar. A Bíblia fala que esse profeta parou para descansar um pouco. E chegou ali, irmãos, aquele profeta, o profeta velho, que aquele crente já não quer mais fazer a vontade de Deus. Aquele crente, glória a Jesus, talvez Jeroboão já tinha comprado ele. Ele já não tinha coragem de falar a verdade de Deus para aquele povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. E o profeta, irmãos, velho, chega até ele e convida ele para que ele voltasse para comer na sua casa. E glória a Jesus, e o profeta não fala: eu não posso ir, porque Deus falou que é para mim ir e voltar, e ainda não voltar pelo mesmo caminho. E o profeta velho fala com ele: Deus também fala comigo, que os anjos de Deus falou comigo, que era para você voltar. Quantas das vezes, meu irmão, Deus fala algo conosco, que a Bíblia fala algo, mas às vezes a gente está ouvindo gente que não tem nada a ver. Depois você não pode nem falar, glória a Jesus, glória a Deus, que aquela pessoa usou de maldade para com a sua vida. Porque se você sabe que é certo e errado, por que você está fazendo? Se Deus falou, está falado. Deus mandou você ir, você vai. Se Deus mandou você ficar, você fica. Quantas pessoas, irmãos, que eu vejo recebendo revelação de Deus aqui, está fazendo tudo ao contrário. Glória a Deus, aleluias. E aí, irmãos, mesmo Deus falando que aquele profeta falou que ele era para ir e voltar, mesmo Deus falando, o que ele faz? Ele retorna com o profeta velho. Glória a Jesus, glória a Deus. Quanto espírito de engano, irmãos, tem nos enganado, tem entrado à frente aí da obra de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus fala que ele chega até a casa daquele profeta velho. Glória a Jesus, ele toma água, ele se alimenta. E daqui a pouco, irmão, o Espírito Santo entra naquele profeta velho. Deus fala fala com o profeta novo, que através, glória a Jesus, glória a Deus, de você não ter obedecido a minha ordem, você não vai ser enterrado mais no túmulo dos seus pais. Você vai morrer e não vai ser enterrado lá. E o que significa isso, irmãos? Com a nossa decisão de glória a Jesus, de não obedecer a Deus. Glória a Jesus, é nós perdendo a salvação da nossa alma. É nós perdendo o direito de cear com os Deus lá no céu. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantas das vezes nós temos abrido mão, irmãos? Porque muita gente, glória a Jesus, glória a Deus, não faz mais questão de obedecer a palavra de Deus. Não faz mais questão de estar de pé. Glória a Jesus. Hoje o que incomoda, irmãos, as pessoas, não é você andar de qualquer maneira, é o que incomoda é você andar conforme Deus quer, como você respeitar a doutrina. Quando você anda de qualquer maneira aí, o mundo não incomoda com você não. É porque você tem pactuado aquilo que eles têm feito. Glória a Jesus, glória a Deus. O nosso Deus não muda, irmãos. Então as regras não mudam. Aquilo que era pecado antes é pecado hoje. Aleluia, glória. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus fala, irmãos, que assim que entrega o profeta velho entrega a profecia para aquele profeta novo, ele pega o cavalo dele e sai. Eu acredito, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus, até o cavalo dele falou: por que você tomou essa decisão? É tão fácil chegar até Juda, por que você voltou? Ele poderia falar com Deus, foi o profeta, glória a Jesus, glória a Deus, vendo que me enganou. Mas a palavra de Deus falou: se Deus falou com você, mas por
Deus, irmão, na nossa vida tem que ser maior do que qualquer ser humano aqui nessa terra. A obediência da nossa vida não tem que ser na palavra do homem, mas tem que ser na palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra fala, irmãos, que aquele profeta novo, quando ele pega o cavalo e ele vai sentindo ajuda, a palavra fala, irmãos, que vem um leão e derruba e mata ele. É isso que acontece, irmãos, quando a gente, glória a Jesus, escolhe não obedecer a palavra de Deus. Deus, quando fala, irmãos, ele fala audível, ele fala de uma maneira que a voz nenhuma, a voz de Deus é incomparável. Nós não podemos trocar a voz de Deus, aquilo que Deus fala conosco, pela voz do mundo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que se cumpre aquilo no qual Deus tinha falado daquele profeta. Devido à desobediência dele, ele não seria enterrado no túmulo dos seus pais. E a palavra fala, irmãos, que aquele profeta, glória a Jesus, glória a Deus, no qual tinha enganado o profeta novo, vai lá buscar o cadáver dele. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra fala, irmãos, que aquele profeta velho ainda chora. É igual lágrimas de crocodilo, irmãos. Eles falam que quando o crocodilo está se alimentando, os olhos dele estão saindo lágrimas. Tem gente, glória a Jesus, que confunde a lágrima desse mundo com a de Deus que vem do céu. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, glória a Jesus, independente daquilo que Deus te fala, o importante, quantas das vezes nós queremos até continuar na igreja servindo a Deus, mas quantas das vezes nós queremos louvar, nós queremos glorificar, mas nós não queremos obedecer. Obedecer é difícil. Glória a Jesus, glória a Deus. E a palavra fala que ele foi enterrado no túmulo, no qual, em Betel, no qual o profeta velho era do profeta velho. Irmãos, aquele profeta novo, ele tinha muito mais autoridade, ele tinha muito mais intimidade com o Senhor do que aquele profeta velho. Por que ele foi ouvir ele, irmãos? Por que quando Deus fala conosco, nós às vezes temos que querer ouvir os outros, irmãos, mesmo nós sabemos que ele não tem uma vida correta diante de Deus? Quantas das vezes nós, glória a Jesus, Deus fala conosco, Deus entrega algo para nós, mas nós queremos buscar algo lá fora. Nós queremos voltar para o Egito conforme Salomão voltou. Nós queremos pegar o costume do Egito. Se Deus já falou que tem que ser feito. Glória a Jesus, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a função no qual Deus tinha colocado aquele profeta, ela não foi cumprida. Porque Jeroboão, o rei, ele, glória a Jesus, através daquilo que aquele profeta tinha feito, e glória a Jesus, o coração dele tinha se quebrantado. Glória a Jesus, glória a Jesus, agora ele está querendo fazer aquilo que era da vontade de Deus. Mas glória a Jesus, depois que ele viu, glória a Jesus, aquele profeta morto ali, ele pôde ver que aquele profeta também foi desobediente à voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quantas das vezes o nosso testemunho, irmãos, que a gente não ganha um familiar, que a gente não ganha às vezes uma pessoa, às vezes que trabalha conosco para Jesus, por causa do nosso mau testemunho, por causa da nossa desobediência diante da presença de Deus. Quantas das vezes, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. Deus, glória a Jesus, tem falado para a gente falar, tem falado para a gente permanecer na obediência. E a gente, por causa da pressão do mundo, a gente tem abrido mão de pouco. Mas Deus, glória a Jesus, não abre mão de nada, irmãos. Talvez se a pessoa tivesse servindo Satanás aí, você podia fazer meio termo, mas para Deus não pode. Se você, glória a Jesus, pensa, irmãos, glória a Jesus, em participar da ceia, como diz Apocalipse 19, lá no céu, você não pode abrir mão. Você não pode trocar, glória a Jesus, aquilo que Deus fala com o que esse mundo está falando, mesmo que seja pouco. Satanás, irmãos, ele entra aos poucos na nossa vida dele. Ele não entra com uma visão, aos poucos, e vai tirando a direção correta da nossa vida. E no capítulo, irmãos, de Reis 13, versículo 33, diz: depois dessas coisas, Jeroboão não deixou seu mau caminho. Antes, dos mais baixos, o povo se tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos a quem queria. Ele enchia a mão, e quem era um sacerdote, ele enchia, assim era um sacerdote,
dos lugares altos. Por isso foi causa do pecado, por isso foi causa de pecado. A casa de Jeroboão, destruí-la e extingui-la da terra. Irmãos, glória a Jesus. A palavra de Deus fala